Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria! Estou com meu coração exultando de alegria por ser católico. Graças a Deus eu sou católico e eu queria que você vibrasse também com isso. Hoje é domingo, dia do Senhor, vamos participar da Santa Missa, porque hoje Jesus está dizendo no Evangelho, que está no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 41 a 51, e nós temos visto essa sequência desde a multiplicação dos pães. Depois que Jesus multiplica os pães, o povo vai atrás dele. Aí Jesus diz para eles que eles precisavam se esforçar pela comida que não perece. E ele disse que ele daria um alimento, que é um alimento de vida eterna. Os judeus, não entendendo ainda o que Jesus estava falando, ele disse: mas como que você vai nos dar o pão do céu? Os nossos pais, Moisés, quando estavam no deserto, eles comeram o maná e morreram. E Jesus começa a dizer que ele vai dar uma comida para nós, que essa comida é ele mesmo, ele é esse alimento. E esse alimento é um alimento de vida eterna. Os judeus começaram a criticar, a desconfiar do que Jesus havia dito, porque Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. E eles começam a criticar, dizendo: mas como que ele pode ser um pão do céu? Como é que ele veio do céu? Ele não é o filho de Maria, ele não é o filho de José e tal. E agora ele está dizendo isso. E Jesus não volta atrás. E ele continua firme, dizendo que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Está ali no versículo 48. Aí Jesus diz: os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Agora vejam, meus irmãos, o que Jesus vai nos dizer agora. Isso deve calar bem forte no coração de todo católico. E precisa também entrar no coração dos não católicos, daqueles que não conheceram a Deus.
Essa palavra precisa entrar como uma luva no nosso coração, porque é uma verdade. Jesus diz assim: eis aqui o pão que desceu do céu. É ele, tá vendo? Eis aqui, ele está mostrando para aqueles judeus descrentes. Eles estão dizendo: olha aqui para mim. Jesus está dizendo: olha aqui para mim e veja. Quem comer deste pão nunca morrerá. Estão entendendo, meus irmãos? Quem comer deste pão nunca morrerá. Aí, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. É importante notar que Jesus, ele falou, ele fez esse discurso um ano antes dele instituir o sacramento da Eucaristia, naquela quinta-feira santa. Um ano depois, naquela noite, na quinta-feira santa, Jesus instituiu este sacramento, o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, e o sacramento do sacerdócio, para que o sacerdote pudesse, através das palavras do próprio Jesus, isto é meu corpo, isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Isto é meu corpo dado por vós, para que aquelas espécies do pão e do vinho que estavam ali se transubstanciassem no corpo do Senhor e no seu sangue, para que se tornasse alimento para nós. Na primeira leitura, nós vemos que está no livro dos Reis, capítulo 1, 19, de 4 a 8. Elias estava sendo perseguido por o rei Acabe e Jezabel, porque Elias, enviado por Deus, foi falar para Acabe que ele estava levando o povo à idolatria, estava levando o povo a não seguir mais ao Deus verdadeiro. E ele sendo seduzido por Jezabel, Elias fala, e aí o rei Acabe, junto com Jezabel, começa a persegui-lo. Então Elias entra no deserto e vai embora, e chega um momento que ele diz que ele quer morrer, porque ele não aguenta mais tudo aquilo. Aí Deus mandou ele se levantar, mandou um corvo, onde o corvo levou a comida, o pão para ele. Desculpe, deixa eu refazer, porque o momento do corvo foi em outro momento, não foi nesse. Eu acabei me confundindo. Então, ele estava indo e ele deitou, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Veja o que é que o anjo está dizendo para Elias. E o que o anjo diz para Elias, ele está dizendo também para mim e para você. Para nós que somos católicos, ele está dizendo: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. Estou entendendo? Comeu e bebeu. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. O meu corpo, a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Então ele come e bebe a prefiguração. Elias está vivendo a prefiguração da Eucaristia. E com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites
até chegar, olha bem, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Entenderam, meus irmãos? Ele precisou comer daquele pão e beber daquela água para que ele encontrasse força para ele chegar ao Horebe, o monte de Deus. A Eucaristia, o pão descido do céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é alimento para nós, é Ele que vai nos dar força na nossa caminhada. Lembremos de Elias, que estava sem força, e ele foi caminhando depois que ele comeu daquele pão e bebeu daquela água, até que ele chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe. A Eucaristia, meus irmãos, é o alimento de vida eterna. Ele nos encaminha para a eternidade, até nós chegarmos ao céu. Elias chegou até o monte de Deus, e aquele que se alimenta do corpo e do sangue do Senhor irá chegar ao céu. A Eucaristia é o alimento da nossa alma que nos leva para o céu. A comida que nós comemos diariamente é apenas para nos dar força para nós caminharmos nesta vida. Mas essa comida do dia a dia não nos leva para o céu. Quem nos leva para o céu é a Eucaristia, é o próprio Cristo. Eu sou o pão da vida. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá a vida eterna. É por isso que eu comecei hoje a homilia dizendo que eu me orgulho de ser católico, porque nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Nós cremos nisso. Infelizmente, os evangélicos, seduzido por Martim Lutero, que era um monge agostiniano, um sacerdote, começou a dizer que Jesus não estava presente em coisa nenhuma. Mas como que ele pode dizer que Jesus não está presente se Jesus disse que está? Se Paulo, lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele fala também. Se nos Atos dos Apóstolos nós vemos o pessoal participando e fracionando o pão, isso aqui significa é a Eucaristia, é a missa. Então, os evangélicos, infelizmente, caíram na tentação dos judeus de não acreditarem. Mas nós, católicos, nós cremos. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem come dele, quem dele comer, nunca morrerá. Meus irmãos, Jesus está falando de vida eterna para todo aquele que comer da Eucaristia. Terá vida eterna. Nós iremos passar por essa primeira morte? Sim, nós iremos passar por essa primeira morte. Todos irão passar por essa primeira morte. Mas quando Jesus fala que não morrerá, ele está se referindo à condenação eterna. Porque a condenação eterna é como se nós estivéssemos condenados, mortos. E ele está dizendo que quem come deste pão não verá morte. Vocês estão entendendo, irmãos? É por isso que o mandamento, o terceiro, é colocado justamente isso como uma exigência de que nós não podemos faltar à Santa Missa, nós não podemos faltar de participar do sacrifício da Santa Missa justamente para que nós não fiquemos sem este alimento. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Você quer viver eternamente? Então participe da missa e se alimente da Eucaristia. Mas claro, meus irmãos, para se alimentar da Eucaristia, nós não podemos estar em estado de pecado mortal. Está em estado de pecado mortal é quando nós infringimos os mandamentos da lei de Deus. Por exemplo, faltar à missa ao domingo sem motivo. Uma pessoa falta à missa ao domingo porque estava com preguiça. Isso é pecado mortal, é grave. Ela não pode comungar na próxima missa, senão incorrerá em sacrilégio. Ela terá que se confessar primeiro para depois poder comungar. E assim todos os outros
mandamentos. Então, Jesus está dizendo que aquele que não recebe a Eucaristia, então não vai ter vida eterna. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então significa que quem não comer não vai viver eternamente. É uma lógica. Imagine os nossos irmãos que eram católicos, abandonaram a Igreja Católica. Agora estão aí nessas seitas, dizendo que se encontraram agora com Jesus, falando mal da Igreja Católica. Mas como? Infligindo aquilo, negando o que Jesus acabou de nos dizer? Que Ele é o pão vivo descido do céu? Que Ele é alimento da nossa alma? Ele é o alimento que nos faz chegar ao céu? Se Elias comendo aquele pão, que ele foi dado pelos anjos, ele chegou ao Monte Horebe, que é o monte de Deus, imagine a Eucaristia dada pelas mãos do sacerdote, as mãos veneráveis, as mãos sagradas que foram ungidas no dia da ordenação sacerdotal. E quando ele impõe as mãos e invoca a ação do Espírito Santo, pede o Espírito Santo sobre aquelas ofertas do pão e do vinho, e ele começa a pronunciar aquelas palavras que Jesus falou na última ceia. O pão se transforma na carne de Jesus, alimento para nós. O vinho se transforma no sangue de Jesus, alimento para nós. Irmãos, essa é uma verdade que não é eu, Padre José Augusto, que estou falando, foi Jesus quem falou. Está aqui neste evangelho. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo, para a minha salvação, para a tua salvação. Meus irmãos, não falte à missa. Esteja sempre em estado de graça. Não falte à missa dominical. E se você puder, uma vez entendido o que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, participe também durante a semana. Quem falta à missa no domingo incorre em pecado mortal. Tem pessoas que vivem dizendo por aí assim, eu não vou na missa no domingo não, porque tem muita gente, eu vou durante a semana porque tem pouca gente. Meus irmãos, primeiramente é a missa dominical. Se você faltar à missa no domingo e for durante toda a semana, você peca mortalmente, porque o dia do Senhor é o domingo. Agora, se você vai no domingo e falta durante a semana, você não peca, porque o dia do Senhor é o domingo. Mas vai durante a semana quem compreendeu. Então tem muitos católicos, graças a Deus, que entenderam o que é o sacrifício da Santa Missa e começaram a participar, não somente no domingo, mas vão também durante a semana e se esforçam para participar durante a semana. Não faltemos à missa, meus irmãos, porque ele é alimento da nossa alma, é alimento de vida eterna. Vou repetir de novo, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Ó hóstia santa, meus irmãos, essa hóstia santa que é penhor da salvação, é fonte perene da eternidade. O seu sangue, o seu corpo é alimento e o seu sangue é a bebida. Nós não podemos deixar de nos alimentar. Ele veio do céu para nos nutrir, para nos dar o seu corpo e seu sangue, para nos nutrir, para nos alimentar, para nos dar vida eterna. Eu queria que vocês pegassem como complemento desta homilia. Vocês vão no YouTube, escreve lá
Hóstia Santa, coloca Débora Azadinho. Débora Azadinho é um membro da comunidade Canção Nova. Hoje ela mora em Portugal, junto com o esposo, que é o Paulo Azadinho, e alguns membros da comunidade que estão lá. E ela fez uma música linda com esse nome, Hóstia Santa. Depois dessa homilia, ouça esta canção, esta música inspirada. A sua alma vai se elevar e vai levar você a uma compreensão melhor do que Jesus fala no Evangelho. Essa hóstia santa, penhor da salvação. Que Deus nos dê a graça de nós nos alimentarmos sempre da Eucaristia. Essa hóstia santa, penhor da salvação, fonte perene da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu me orgulho de ser católico, graças a Deus, porque na Igreja Católica nós temos a Santa Missa e nela nós nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor, que nos dará vida eterna.